povo de Deus, vamos lá enviar, vamos voltar para a vida. We are at home. Eita Deus, tô aqui catando um monte de coisa. Mas vai dar certo. Só quem sabe, só sabe quem viveu. E aí, vamos assuntar? Vocês não mandam assuntinho, como é que a gente vai assuntar? Temos vários assuntinhos para assuntar, ok? Primeiro, dia 28 tem curso, dia 5 de julho também. Segundo, temos a polêmica do diferente, né? Vou assuntar aqui sobre o diferente, porque me perguntaram sobre o Paulo Vieira, o que eu achava, o que eu não achava, não sei o que, etc, etc. Então, assim, vamos devagarzinho. Quando alguém me pergunta assim, o que você acha de fulano? Essa pessoa está jogando para mim a responsabilidade de validar alguém. Ou seja, ela concorda comigo e ela acha que o que eu digo é importante. Então, se eu disser que aquela pessoa é legal, é isso ou aquilo outro, ela vai acreditar porque ela acredita no que eu digo. Então, ela está jogando a responsabilidade de fazer a seleção da vida, de fazer o discernimento da vida para outras pessoas, que é o tal do influencer, tá certo? Então, eu acredito naquele fulano, eu gosto dele, e ele vai me influenciar nas minhas decisões, vai me influenciar em quem eu gosto, em quem eu não gosto. Por isso que os influencers deram tão certo na história do joguinho, porque eu acredito que ele é uma pessoa boa, então o que ele postar vai me fazer bem. Daí pra frente é só pra trás, tá certo? Então a gente precisa ter muito cuidado com esse fenômeno. Segundo cuidado que nessa relação que me mandaram, o que você acha do Paulo, o que você acha de fulano, de cicrano? Primeiro, a minha ausência de responsabilidade na minha seleção, eu vou jogar para outra pessoa. Segundo, o quanto eu estou vulnerável à opinião de outra pessoa. E terceiro, a ideia do concordar ou discordar. Não concordo com o que ele disse, não concordo com o que ele faz. E daí? Ele não está na vida, seja essa pessoa qual for, eu não estou na minha vida, para viver a minha vida de acordo com o que fulano ou cicrano concorda. A minha vida é minha. E eu preciso ter direito à individualidade. Eu não posso transgredir a lei, eu não posso cometer crimes, mas agradar o outro na questão se ele concorda ou não, ele ficou dono da minha vida. E tem o ponto mais longe que se eu não concordar com o que ele diz, a partir de hoje ele é meu inimigo e a partir de hoje eu vou destruí-lo. Tem esse ponto. Que hoje nós estamos vivendo uma sociedade extremista. Uma sociedade que não aceita as diferenças. Ou você é igual a mim, ou você é inimigo. E não só é meu inimigo, como eu tenho direito de lhe destruir. Como eu tenho direito de lhe difamar, de etc. Eu vou aproveitar essa oportunidade, né? Vou levantar várias questões sobre você, vou questionar vários pontos da sua vida. Então, assim, a gente precisa entender entre o que se diz e o que se quer dizer. Eu falo sempre, cuidado. Cuidado, porque tem muita poeira debaixo desse tapete, não vai existir. Essa pessoa 100% correta, 100% perfeita, ela não existe, tá? Nem eu sou assim, nem espero que ninguém seja. Só que aí vem uma coisa chamada, aí a gente vai chegar no ponto. Frustração. Nós estamos vivendo um momento da vida em que eu já não sei me frustrar. Essa história de internet, tudo muito rápido, a gente perdeu a habilidade de esperar e a gente perdeu a habilidade de se frustrar. Então, na medida que o outro não é igual a mim, não é exatamente do jeito que eu quero, isso me dá um revertrés tão grande, isso mexe tanto comigo que eu explodo. E aí eu explodo e fico contra essa pessoa porque ela não foi exatamente o que eu queria, do jeito que eu queria, na hora que eu queria. Isso não está falando da outra pessoa, do que ela falou ou deixou de falar. Está falando de mim, do quanto eu estou preparado para me frustrar ou não. O quanto eu estou preparado para lidar com as diferenças. O quanto eu me conheço, tá? No curso de comunicação a gente fala sobre isso, sobre a estratégia de sobrevivência. Vou listar para ficar mais fácil. Primeiro, o que me frustra? O que me desorganiza?
tá certo? Qual é o tempo que eu preciso quando isso acontece? Qual é a estratégia de sobrevivência que eu tenho sobre essa situação? Por exemplo, porque vão haver diferenças, tá certo? Se eu me decepcionar com o meu trabalho, talvez eu tenha um tempo para me recuperar e uma estratégia para me recuperar. Quando eu me decepciono com o meu marido, o tempo pode ser diferente. E a estratégia de sobrevivência também é a estratégia para me adaptar àquilo ali também, tá certo? Então, a gente precisa entender essas questões. Quando eu coloco isso dentro da comunicação, por que eu coloquei isso dentro do curso de comunicação? Podia não ter colocado, tá certo? Porque a nossa comunicação de países colonizados, ela é opressora. A nossa comunicação, ela é imperativa, ela é dominadora, ela tem um nome. Opressiva, ela é determinista, ela é linear, tá? E essa comunicação vai fazer com que o meu comportamento também seja assim. Então eu falo com o outro dando ordem o tempo todo. Faça, pegue, escreva. E aí essa história de eu mandar, de eu ter uma comunicação imperativa, onde eu sou maior, onde eu tenho o direito de mandar no outro, vai diminuir a minha capacidade de me frustrar. Porque eu vou aumentar minhas fantasias de que eu vou conseguir transformar o outro, e aí eu vou me frustrando, porque eu já não consigo viver com o outro pelo que ele é. Eu só vivo com a fantasia do que eu quero que ele seja. Né? O Lacan falava disso, que o que eu quero é que o outro queira o que eu quero. Né? Que ele seja o que eu quero, que ele pense o que eu quero, que ele fale o que eu quero, e que ele deseje o que eu quero para ele. Né? Então ele não existe. O que existe é somente a minha fantasia e os meus jeitinhos de controlar ele, de dominar ele de acordo com a minha vontade. E aí eu vou vivendo essa loucura, achando que eu tô tendo um relacionamento, né? Isso não é relacionamento, gente, isso é loucura, tá? E aí quando a coisa desanda, eu não sei me organizar. A gente está vivendo muito isso. Você vai ver, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, porque elas anseiam por algo que não existe. Elas anseiam por um marido que não existe, elas anseiam por uma amizade que não existe, elas anseiam por uma casa perfeita que não existe, elas anseiam por um trabalho perfeito que não existe, por um chefe perfeito que não existe. E por que não existe, Eliane? Porque nós somos seres humanos. Nós não somos perfeitos. Nós somos seres humanos, nós temos medos, nós temos angústias, nós temos erros, nós temos problemas, nós temos inúmeras situações que vai nos impedir de sermos pessoas perfeitas, graças a Deus. Porque é graças às nossas imperfeições que a gente vai se adaptando, tá? Então, quando a pessoa me faz esse tipo de pergunta, traz esse tipo de situação para mim, eu falo, gente, cuidado com as relações que vocês estão tendo. Porque muita gente manda para mim no meu inbox, o que é que você acha disso, o que é que você acha daquilo. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. E tem muito essa ideia do formador de opinião, né? Eu vou formar uma opinião no outro, né? O do influencer, eu vou influenciar a visão do outro, a observação do outro. Gente, isso é loucura, tá certo? Nós precisamos ter a habilidade de senso crítico, ou seja, de criticar aquilo que é legal ou não, criticar aquilo que é verdade ou não, criticar aquilo se está dentro da legalidade ou não, se prejudica pessoas ou não. Nós precisamos ter essa habilidade de senso crítico, de discordar e entender que discordar não é destruir. Não é porque eu discordo do que você diz que eu tenho o direito de te destruir ou que você vai virar meu inimigo, beleza? A gente precisa saber muito isso. Ei, deixa eu mudar de assunto. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Eu peguei um livro do Hellinger para ler, que eu tenho essa mania feia, que é No Centro Sentimos Leveza. Eu achava que eu não tinha esse livro. Tenho. Fui reler, já li. Eu não aguentei 3 páginas. E aí eu entendi o fenômeno. Voltando porque eu falei no começo da comunicação. O Hellinger falou das famílias de um jeito, que eu não sei se ele falou, se a tradução migrou para esse lugar, que meio que dá direito às pessoas de consertar a família, sabe? Eu sei o que é que você quer, eu sei o que você tem. Um jeito muito definidor, assim.
Ah, você tem problema com a sua mãe por causa disso, o problema é esse, você precisa fazer isso. Então, o texto tá... Eu vou ver se eu pego o livro, tá lá embaixo aí na minha mala. Vou pegar o livro e dar uma olhada nesses textos, pro pessoal da turma do Além de Bert, que já tá dentro do contexto. Que é muito esse triângulo, assim. Eu pego uma situação comum, aí eu explico o que acontece na família, o que deu certo nessa família. Só que as pessoas que leem esse livro, elas não estão dentro, não são profissionais da terapia, etc. Então, se deu certo na casa da vizinha, vai dar na minha casa. E parece assim um manual de instruções de como você consertar a sua vida, a sua família. Nossa, Liliane, o Hellinger fez isso? Eu não acho que ele tenha feito isso. Eu acho que o formato que o livro foi editado e construído dá essa ideia, entendeu? Transmite essa ideia. E aí dá para explicar por que todo mundo, né, se apaixonou e decorou um monte de frase pronta e saiu tentando consertar o mundo uma constelação por vez, né? Então, assim, quando a gente fala de ouvir ou de escuta, quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de relacionamento, tudo isso faz parte. Então, eu sempre falo, eu vivo entre o que se diz e o que se quer dizer, seja no direito, seja na psicologia, seja quando eu vou trabalhar uma consultoria com alguém, entre o que se diz e o que se quer dizer, o que eu quero dizer com aquilo, tem um buraco muito grande, porque às vezes eu quero dizer uma coisa bacana, legal, e eu não consigo me organizar bem, digo outra coisa, o outro entende outra coisa, daí pra frente é só pra trás, tá certo? Daí pra frente é só pra trás. Então, quantas vezes a gente vê isso nas questões familiares, nas brigas de herança, nas brigas de divórcio. Ah, mas é porque desde o dia que ele disse isso, até hoje, e aí passaram-se 10, 15, 20 anos e eu ainda estou conversando com ele desde o dia que ele falou aquilo que me desagradou e que até hoje eu não consegui me recuperar. Lembra que eu falei que eu falo do tempo de recuperação? Às vezes eu tenho uma situação que eu nunca recuperei. Eu nunca me organizei. Eu continuo lá. Faz 20 anos que eu tô lá. Faz 30 anos que eu tô lá. Pra isso que serve terapia. Pra gente entender onde é que isso me aprisiona, tá? E eu vou dar uma ideia, vou dar uma dica. Anota. Manda aí o assuntinho pra gente assuntar que eu vou espirrar. Vou contar um babado pra vocês. Leiliane, como que eu descubro onde é que eu estou presa? Como você vai descobrir onde é que você está preso ou onde você ainda tem uma pendência, para a gente deixar um pouco mais leve? Você vai observar onde você começa a história quando você vai responder uma pergunta. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Então você pergunta, sei lá, para o seu cliente, quantos anos tem o seu filho? Né? Quantos anos tem o seu filho? Aí o cliente diz assim, nossa, quando eu me separei, ele tinha 20. Faz 15 anos que eu me separei. Então, ele tem 35. Ou seja, eu voltei no dia do meu divórcio para calcular a idade do meu filho. Eu não estou olhando para o meu filho e calculando a idade dele pelo dia que ele nasceu. A idade dele é calculada pelo evento do divórcio. Ou seja, eu ainda tenho uma pendência nessa história. Tem um negócio aqui que tá embargado, tá? Outra, nós que somos mães, que somos maravilhosas, que temos a ótima ideia de, né, ter filhos maravilhosos. Como é que a gente vê como é que a gente percebe os marcos? Eu digo assim, por exemplo, eu fui falar isso com a Rebeca, ela disse, tu fala francês? Eu digo, falo. Eu não tinha nem lore quando eu aprendi francês. Ou seja, eu não sei quantos anos eu tinha. Eu já não calculo a minha própria vida, a minha própria idade. As datas, os marcos temporais, que a gente chama, né, na sequência da vida, passam a ser a presença do filho, o nascimento do filho, ou a idade do filho. Você diz assim, nossa, acho que Lore tinha uns 5 anos. Se Lore tinha 5, eu parei com 30, então eu tinha 35. Para eu chegar na minha idade, que é minha, eu atravesso o nascimento da minha filha. Eu atravesso a idade dela. Então, isso mostra que eu estou tendo marcos de situações. Ou seja, quando foi que eu parei de contar a minha própria idade? Quando foi que eu parei de olhar para a minha vida? Pela minha existência. E passei a olhar pela existência do meu filho. Então, dica de hoje da tia Leilinha para vocês, tá? Começa a ver por onde você responde. Lá no curso de comunicação a gente fala muito disso. É muito mais importante você saber a resposta do que a pergunta. Observar a resposta do que a pergunta.
Se você conseguir observar as respostas, você tem o ouro na mão em qualquer situação, em qualquer diálogo, em qualquer relacionamento. Lhe digo isso sem medo de ser feliz. Depois de ter estudado muito. Não são fonte vozes da minha cabeça, não, tá? Mandem um assuntinho pra gente assuntar. Vou dizer de novo, ó. Dia 28 tem métodos adequados de solução de conflito com a doutora Camila, com o doutor Elkio, que é promotor de justiça, e eu com foco em solução e a escuta, esse aqui que eu tô falando pra vocês. Dia 5 tem oratória com a Genilda, tá? Ao vivo também, tirando dúvida, etc, etc, etc. E aí, logo depois eu vou começar a turma do Pandora, beleza? Nesse sábado, eu vou mandar agora nos grupos, eu vou fazer uma constelação supervisionada, tá? O que é uma constelação supervisionada? É um atendimento, onde depois desse atendimento é feita uma supervisão em cima do que foi feito nesse atendimento. Qualquer pessoa pode participar? Não, que eu não tô doida, tô usando droga. Quem é que pode participar? Quem já foi aluno meu de constelação, beleza? De terapia e etc. Por quê? Porque terapia, gente, não é brincadeira. O ambiente terapêutico é um ambiente de muito sigilo, de muito segredo, de muito cuidado. Então não dá pra você abrir, isso é até crime, beleza? Mas às vezes a gente não tem como tirar dúvida. O que aconteceu aqui? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? As pessoas me perguntam muito, tá? E dentro dessa história, as pessoas falam, por que você trabalha com constelação? Você é consteladora, o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Tudo. A nossa vida ela é sistêmica, né? A constelação ela é um coletivo de estrelas, né? Montadas quando a gente fala a constelação do Cruzeiro do Sul, a gente sabe que para lá é o Sul, né? Constelação das Três Marias e etc. Então, nas famílias, nas empresas, nas relações, nós montamos constelações justamente que guia quem vem depois. A constelação do Cruzeiro do Sul, ela está há milhões de anos orientando aqueles que vêm depois para que lado é o Sul. Nas famílias e nas empresas também se constroem essas constelações dentro do grande coletivo que vai orientar aqueles que chegam depois. As memórias familiares, as memórias da empresa, a cultura da empresa, né? Quem nunca, né? Os valores da empresa, tudo isso é tratado como exemplo, né? Nesse formato do que é a constelação. Quando eu chego numa empresa, por exemplo, quando eu vou atender, eu observo logo quais são as Três Marias, qual é o Cruzeiro do Sul, quais são os marcos de orientação e os marcos de discurso dessas pessoas. Aqui na minha cidade, o padre se envolveu em uma questão com um gerente que foi parar no Vaticano. O padre reclamou do preço, o gerente foi grosseiro, o padre levou para a rede social, o gerente foi demitido. Crianças. Entendeu? Essa é a criança, né? A criança, ela não aceita a frustração. Ela chama o adulto mais próximo, né? O adulto mais próximo não apareceu, ela dá escândalo. Ela vai procurar algum adulto que vai fazer a vontade dela. É uma criança que não desenvolveu a frustração, né? A questão da comunicação, nesse caso, levar tudo para a rede social. Hoje em dia, gente, a Luana Piovani falou muito bem disso. Ela falou, sempre tive voz, sempre tive influência. Hoje eu entendo que eu tenho poder. A rede social, ela deu voz, influência e poder a muitas pessoas que não têm maturidade para lidar com esses 3 itens. Que não possuem maturidade para lidar com essa tríade. Então, a rede social, ela te deu oportunidade de fala, de comunicação, de influência e, às vezes, de poder. Tá? O poder do escândalo, né? O poder da multiplicação da informação. Muitas pessoas não possuem maturidade para administrar isso. Por isso que de vez em quando alguém faz besteira e aí fulano apagou a rede social. Porque não tinha maturidade para lidar com essa estrutura. Por quê? Quando criaram a rede social, ninguém explicou isso pra gente, né? Inventaram um negócio que a gente colocava 6 fotos, que era um álbum de fotografia que você compartilhava com as pessoas que estão longe, né? O extinto Orkut, depois veio o Facebook, depois, enfim. Então, a gente ainda tem muita gente que fala assim, mas a rede social para mim é um álbum de fotografias. Não é. Doce ilusão a sua. Eu queria ter esse nível de inocência, tá certo? Não é. Rede social hoje é vitrine, é currículo, é influência, é muita coisa. Tudo menos um albinho inocente de fotografias. Sinto muito. Se você ainda tem essa ideia, volte 10 casas, tá? E envie as fotos do que você quer para as pessoas somente que você decide, né? Então, o que acontece? O padre vai lá, não é bem atendido.
E aí ele vai, diz que o cliente foi grosseiro e levou para a rede social. Primeiro, que a gente já começa com a figura de um padre, que é a figura da tolerância, que é a figura do diálogo, que é a figura da paciência, né? O que se espera, né? Quando ele vai fazer barraco na rede social, a gente já levanta a orelha. Eu não posso julgar a comunicação dele porque eu não vi o vídeo, tá certo? Eu não posso fazer nenhum tipo de avaliação porque eu não vi o vídeo. Tô pegando um pedaço de alguém que me contou que já é atravessado, tá? Usar a rede social para fazer reclamações a empresas é válido? É, muito válido, funciona bastante. Cortar a cabeça de alguém é um bocado complicado. Por quê? Porque se o gerente é assim, geralmente ele seria com mais pessoas? Sim e não. Sim e não. Eu não posso generalizar, certo? Se no caso ele foi grosseiro com o padre, é porque ele era grosseiro com as outras pessoas? Não sei. Pode ser que ele tivesse num dia ruim, que ele passou alguma situação. Outra, se o banco utilizou isso para demitir ele, provavelmente tinha outras questões, não foi só essa. E aí usou isso como desculpa para demitir, beleza? Tem muita poeira debaixo desse tapete. Muita poeira debaixo desse tapete. Então, eu sempre falo o seguinte: toda história tem 3 vertentes, a minha, a sua e a verdade. A gente nunca vai conseguir chegar na verdade porque cada um de nós vai falar da própria dor. Segundo, eu nunca conto uma história eu sendo culpado. Eu sempre conto a história me colocando como o mais inocente possível. Então, mais uma vez, ela não será verdadeira. Ela será enviesada. Beleza? Então, a gente precisa observar tudo isso quando a gente vai se comunicar, quando vai ver uma situação, uma coisa que acontece em rede social. Principalmente que na rede social não é postado a verdade, é postado o que engaja. É postado aquilo que eu quero que me dê resultado. Tá? Aquilo que me dê mídia, que me dê palmas, que me dê likes e etc. Então, a verdade vai transitar numa porcentagem muito pequena na rede social. Muito pequena. Pode ser que tenha uma verdade que vende, uma verdade que tramita, uma verdade que não sei o quê. Pode ser que sim, mas ela não é o grande pacote do negócio aqui não, tá? Não é, de jeito nenhum. Não é. Por exemplo, quando eu comecei, eu tive várias pessoas do marketing digital que me chamaram para vários lugares que eu não fui. E até hoje elas me mandam mensagem: você podia estar enorme, você já era para estar milionária, você já era para estar isso, para isso, você não tá porque você, como é? Que eles falam, você é muito rígida, você não aceita nada. Eu falo, ok, então deixa eu ser rígida. Porque eu não aceitei o modelo de negócio que eles queriam me propor, que era utilizar, na época, o trabalho do meu marido era diplomata na época, eu era consuleza no Brasil, isso me dava um status social muito grande, era o auge do Instagram, 2017, 2018, por ali, e eu nunca aceitei usar esse título, né, para o meu lugar, e nunca aceitei utilizar as minhas filhas para isso também, né? Porque Lori era uma criança muito lourinha, muito bonitinha, muito estranha, né? E todo mundo dizia, bota ela no YouTube, você vai ficar rica amanhã, bota ela no YouTube, você vai ficar rica amanhã. Não, ela vai ser criança e quando ela puder ser criança e puder ser adulto. E eu tenho uma filha especial, então assim, você tem um pacote perfeito, porque você tem idoso, você tem PCD, você tem criança feliz, você tem título que te vale. Nossa, dá pra gente fazer milhões em um ano. Faz. Obrigada. Eu vou construir o meu dentro daquilo que eu acredito, tá? E isso custa. Você tem uma faturazinha para poder você segurar o barco, entende? Então, é por isso que eu digo, muito pouco do que é postado será verdade, porque é muito do que convém. É muito do que é comércio. Então, hoje, 10 anos depois, quase, né, do que eu comecei, hoje eu tenho alguma coisa um pouco mais da minha vida pessoal na rede social, porque todo mundo já tá livre, meu marido já tá aposentado, minha filha já cresceu, então já tá todo mundo mais livre, já passou essa fase. Tá? Mas só para vocês entenderem como é que a coisa funciona. Não acreditem muito no que acontece em rede social, porque não é postado o que é a verdade, é postado o que vende. Beleza? Vou organizar aqui para sábado fazer uma constelação supervisionada. Dia 28 tem método adequado de solução de conflito, não sei o que, sistema multiportas, com o doutor Elke, com a doutora Camila e eu. Dia 5 tem oratória com a Genilda.
E acho que dia 14, dia 9, uma coisa assim, tem Conversa Pandora. Você falando do modelo de negócio, vi uma pessoa da área falando que o digital com relação à mentoria está em declínio. Que o movimento agora é presencial ou 1 a 1. Entenda uma coisa, não é que está em declínio, tá certo? Vamos explicar uma coisa. Mentoria não é aula. Mentoria não é consultoria. Mentoria é o compartilhar da experiência de alguém dentro de um modelo de negócio. O meu compartilhar dentro de um modelo de negócio que fatura 10 milhões de reais por mês, ele só é útil para quem já está faturando pelo menos 6 ou 7. Então, a mentoria, ela tem um público muito pequeno, muito restrito, porque as ideias que você vai compartilhar comigo, elas estão dentro de um pacote, de um nicho que só funciona para aquela galera. O que fizeram na pandemia e tudo? Pegaram mentoria e transformaram em escola. Escola de líderes, escola de gestão, escola não sei de quê. E abriram mentoria, que eu vou ter uma mentoria com um cara que fatura 100 milhões por ano por 3 mil reais, por 5 mil reais. E claro que eu vou ficar milionário igual a ele, meu egg, né? Nunca. Porque ele tem uma estrutura de negócio que isso aqui de ideia roda milhões. Para chegar lá, eu tenho que ter isso aqui, de estrutura, de funcionário, de marketing, de não sei o que, que eu não tenho. Então, o modelo de mentoria que eles iniciaram, que colou na época da ilusão, porque estava todo mundo desesperado, passando fome em casa, perdendo emprego, perdendo faturamento, funcionou para enganar o besta, que eu já disse que o otário esperto todo dia saem de casa, né, quando eles se encontram da match. Funcionou porque estava todo mundo numa linha de desespero. Então, o que morreu não foi o mercado digital, morreu a sensação de urgência e o desespero, e o comprar por comprar. O mercado digital migrou para a educação. Mentoria não é educação. Mentoria é compartilhar. Eu vou compartilhar e você, porque você está numa realidade muito próxima da minha, aquele pequenininho pedaço ele vai mudar meu jogo, então vale a pena. Mas é para um grupo pequeno. E aí, por que eles vão migrar para o presencial agora, o programa de mentoria e todas essas questões de mentoria? Porque, claro, o grupo é pequeno. Óbvio, porque o grupo é pequeno, então não vai ter escala de digital. E as pessoas já entenderam isso, que a mentoria da fulana que fatura 500 mil não vai mudar o meu jogo faturando 2, 3 mil reais por mês, porque a gente tem modelos de negócio e escalonáveis de negócios completamente diferentes, beleza? Era muita ilusão, mas na época as pessoas não compravam solução, elas compravam esperança. Agora elas compram solução estruturada. O modelo de educação digital veio para ficar. Tá? Quem trabalha com educação vai subir, vai crescer. Por quê? Eu moro na Bélgica, tenho 42 anos, tem um monte de coisa que eu gostaria de ter aprendido, que eu não tive a oportunidade e continuo não tendo, se elas forem presenciais. Porque para eu pegar um avião são 15 horas de voo. Se ela tiver online, eu posso comprar e adquirir. E tenho dinheiro para comprar. Então eu tenho milhares de pessoas que hoje estão no mercado de trabalho, que tem bala na agulha, que tem dinheiro na mesa, que querem adquirir conhecimento e que se você tiver no modelo digital para me vender num formato de educação, eu compro. Agora, se você tiver uma conversa sua, como quantas vezes eu comprei cursos que eram lives. Lives, você pegava as lives do Instagram e botava para vender. Isso aí morreu. Isso aí não existe. Por quê? Porque não acrescenta, não tem como eu migrar isso para minha realidade. Tá? Então, o mercado do desespero sumiu, o mercado real vai ficar. O mercado do compartilhar morreu, o mercado da educação vai crescer. Agora, para eu vender educação, eu preciso entender de educação. Não é porque eu sei fazer xícara que eu sei te ensinar a fazer xícara, beleza? Então, por exemplo, quando eu entrei para esse negócio, eu fui fazer pedagogia, andragogia, 2 mestrados em pedagogia, para poder transformar aquilo que eu sei numa estrutura de ensino para que o outro possa aprender, tá? Senão ele não vai aprender, ele vai achar bonito. Se chama palestra. Palestra eu vou mostrar para você como eu sou bom, mas você não vai saber o que eu sei fazer, tá? Você não vai saber fazer o que eu sei fazer porque você assistiu uma palestra minha, você vai achar que eu sou muito bom, que eu sou autoridade. Aula é outra história, curso é outra história, tá? Então, hoje os cursos vão se transformar em cursos. Por isso que as mentorias morreram, tá? As mentorias não morreram porque o mercado, não, morreram porque nunca existiu isso. Nunca existiu. Mas na época do colar, colou, colava. Tá? E eu vou embora que eu tenho que atender. Cheiro.